Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para estudarmos juntinhos um texto escrito pelo pastor Anax Carneiro que diz: Deus é o socorro de todos nós. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece diariamente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. A leitura do Manancial, o estudo dele, individual com a família, inspira, exorta e edifica, promovendo o crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Oremos para que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos compreender e guardar no nosso coração que realmente Deus é o nosso socorro. Ó Pai, nós te agradecemos o privilégio de podermos manusear a tua palavra e falar de ti. Que tu possas continuar nos abençoando e tendo misericórdia de nós. E que nós possamos entender que o Senhor é o nosso socorro no tempo da angústia. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, a nossa leitura bíblica de hoje é o Salmo 46. E ele diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespe as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, por isso não poderei ser atingido. Ao romper da aurora, ele virá em meu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde contemplar as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim à guerra até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Amém? Esse salmo é maravilhoso, né, irmãos? Que bom saber que o Senhor é a nossa torre, né? Forte. Bem, então o nosso texto chama-se Deus é o socorro de todos nós. E o versículo 1 é o chave, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bem, logo de cara aqui, né, o salmista, ele faz uma afirmação bombástica, bem forte, logo de início, que diz assim: Deus é. Olha que coisa, né? Ele não é uma coisa assim, tipo, ele foi, ele será, talvez. Não, Deus é. O Deus é e sempre foi. E Deus é, está sendo, Deus é e sempre será. Então, o salmista começa o salmo, sem dúvida alguma, dizendo que Deus é uma certeza que vem da fé. Não é aquele que não crê, que não confia, não pode entender que Deus é. Mas nós que cremos temos certeza disso. Deus é. Então, além de afirmar que Deus é presente, o salmista não fica apenas no aspecto pessoal, como é feito em outros salmos, né? Ele traz essa mensagem inspiradora, essa mensagem forte, essa mensagem de fé para todo mundo, no coletivo. Ele começa dizendo assim: Deus é o nosso. Então, assim, ele diz que Deus não é só dele. Deus não é só meu. Deus não é só seu. Deus é nosso, né? O nosso é para arrematar mesmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é de todos. Deus é. Então, irmãos, nos momentos difíceis,
Faz como que o pastor aqui, Anax, tem nos sugerido. Procura lembrar, coloca na sua cabecinha aí, que Deus é refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. E lembra também que Ele é socorro muito presente. Um socorro que está ali, na época que você está angustiado, triste, atribulado, na tribulação Ele está lá. Deus é socorro presente no tempo das tribulações. Então a gente não pode simplesmente ficar no passado, Deus foi, ou olhar apenas para o futuro, Deus será, porque Deus é presente em nossas dificuldades. Eu tenho certeza disso. Eu quero crer, irmãos, que você já passou por alguma experiência e sentiu a presença de Deus lá. E Deus será sempre. Ele é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Aí no versículo 2 diz o quê? Portanto, não temeremos. Ainda que as coisas saiam do nosso controle e fiquem bem complicadas, a gente não vai ter medo, porque Deus é. E às vezes, irmãos, a gente tá tão angustiado que a gente parece que não sente, né? Eu não tô sentindo que eu tô sendo acolhida, eu não tô sentindo que Deus tá aqui. Não faz mal, irmãos. Mesmo que você não sinta, Deus é, Deus está, Deus cuida, Deus é Deus. Então, depois, né, muito tempo depois, Abacuque escreveu uma coisa que a gente não pode esquecer. Abacuque também lembrou que ainda que tudo que tivesse indo de mal a pior, ele ia manter a sua confiança em Deus. E só ia se alegrar na salvação dele. Então, irmãos, vou até ler o texto aqui para vocês, porque eu creio que os irmãos conhecem, outros talvez não, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Diz assim, ó, Abacuque, séculos depois disse, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzem mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, Yahvé Adonai. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Então, irmãos, imagina que o que Abacuque está falando. Naquela época, não era ir no mercado e comprar alguma coisa, né? Se não tivesse ovelha, se não tivesse boi, se não tivesse oliveira, não tivesse videira, você não teria nada. Então, Abacuque está dizendo o quê? Que mesmo que não tenha nada, ele ia manter a confiança dele em Deus. Faça você a mesma coisa. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Ainda que tudo diga não, a voz do Senhor nos encoraja, ó, a prosseguir. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que Deus é o socorro de todos nós. E nós que cremos nisso, para nós o abraço dá super mega certo. Quero também que vocês se lembrem do versículo do ano, que é por ele que estamos aqui. É porque Jesus nos salvou, é porque nós somos destinados para a salvação. Nosso versículo deste ano é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.